Bom, pessoal, o Diário PCD escolheu aqui um cantinho diferenciado para falar com o César Ascar, o César Magalhães, o grande lutador da capital federal. Não tem um lugar que a gente chega em Brasília que não conhece o César, tratado carinhosamente como Cezinha, do qual eu tenho um carinho muito grande. Antes de mais nada, em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, eu sou o Abrão Digo Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, um homem de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha, grisalha, cabelos escuros, penteados para trás, visto um paletó preto, uma gravata preta e uma camisa rosa. César, obrigado por estar conosco, uma alegria te receber aqui no Diário PCD. Não vou contar onde é que nós estamos gravando essa entrevista. Obrigado, César. Eu que agradeço, para mim é um prazer participar do teu programa. Eu já era teu seguidor, admiro o teu trabalho, então é uma honra, tá bom? Nossa, nós estivemos juntos na audiência pública na ANAC, em Brasília. O César faz parte do CONAD, da Retina Brasil, Brasília. É um guerreiro. Você consegue medir a quantidade de passos que você tem todos os dias no Congresso Nacional? Pois é, você falou até um negócio interessante. Aquela semana que eu estava andando junto com o Caco, e o Caco ainda tem a deficiência, né, que é sequela ali do AVC e tal, a gente andou mais de 16 mil passos num dia. Isso andando dentro do prédio, né? Vai e volta, né? Vai e volta. Dentro dos prédios do Congresso, ali dentro, assim. Mas é isso, a gente nem sente, porque vai emendando uma conversa na outra, uma audiência na outra, né? Engraçado, assim, eu sempre fui uma pessoa do movimento, tenho muitos anos de militância, quase 20 anos só no movimento de pessoa com deficiência, fora do movimento sindical, mais outras dezenas aí. Tenho 61 anos, né? Aliás, não fiz minha audiodescrição. Isso. Diga pra gente esse cabelo de branco, Richard Gere. De cabelos grisalhos, 61 anos. E tenho deficiência visual, gente. Estou aqui de terno e gravata, bengala verde, né? E aí, eu estava falando, né, dessa militância, mas você entra no meu Instagram, eu tenho ali 300 seguidores, que é família, amigos, pessoal de Brasília, né? Minha vida quase toda eu morei em Brasília. E, ao mesmo tempo, no movimento nacional de pessoas com deficiência, estou me tornando uma pessoa conhecida, amigo teu, amigo do Caco, amigo de dirigentes de entidades nacionais, inclusive, né, da gente ter o contato no WhatsApp, falar com pessoas importantes do movimento. Mas por quê? Porque conforme a Retina Brasil vai me demandando tarefa, conforme o movimento vai me demandando tarefa, eu, morando em Brasília, eu vou assumindo. Né? Tem que ajudar, não vejo uma forma de dizer não vou ajudar, eu acho que tem que ajudar, né? Então, e fora que o contexto atual conspirou também, né? A gente não imaginava estar sofrendo os ataques que a gente está sofrendo aos nossos direitos. A gente continua ouvindo os mesmos discursos que falam em inclusão, em controle social, isso e aquilo, né? E nada sobre nós sem nós. E às vezes dentro do mesmo discurso está lá nas entrelinhas o jabuti. Né? A retirada de um direito histórico e tal. Então, assim, a gente tem que estar muito alerta nesse momento, né? E a gente vinha organizando ali aquela marcha que a gente fez no dia 3 de dezembro. Sim. Onde tudo começou. Foi onde tudo começou. A gente começou a conversar ali em setembro, no Dia Nacional de Luta, aí pensando, vamos retomar essa ideia de fazer uma manifestação. Aí tivemos cuidado de botar o nome de marcha, não manifestação, para não acharem que era algo contra o governo, ou local, ou federal, tanto faz. Mas um movimento de reivindicação propositivo, né? Então botamos o nome de marcha, viemos construindo, começamos com 4 entidades aqui de Brasília e aquilo foi tomando corpo porque eu acho que era isso, o momento era oportuno e ainda não estávamos sofrendo esses ataques. Então, aquele movimento cresceu porque ele era propositivo, a ideia era bacana e quando a gente viu, a gente estava lá em dezembro, né? Você correndo atrás de algumas coisas que a gente estava sofrendo naquele projeto de corte de gastos do governo, a gente correndo atrás de outras, não dava para correr atrás de tudo ao mesmo tempo, né? Tivemos que a gente teve que fazer uma ser divisão, seletivo, né? E saímos perdendo. As pessoas talvez ainda não tenham se dado conta
com todo o trabalho que a gente fez muita coisa, eu reconheço o trabalho que vocês fizeram na associação de vocês e no Diário PCD, reconheço o trabalho de outras organizações que nem estavam junto com a gente, mas que a gente se esbarrava lá no Congresso, e desse trabalho dessa rede que se formou, o Movimento PCD e Raros, mas mesmo com tudo que a gente enfrentou e reverteu, a gente não reverteu tudo, né? Algumas coisas passaram, como eu inclusive estou correndo atrás, a perda do nosso direito ali na isenção na compra dos veículos. A reforma tributária. Que eu perdi, eu tinha direito, perdi. Como esse ano ainda está valendo a legislação anterior, né? Porque o assunto tributário tem um prazo para ser implementado. Sim. Eu estou correndo atrás de comprar um carro de novo com a isenção, que já não é o que era no passado. Né? Então, assim, é muito chato isso, porque essas isenções eram direitos que a gente tinha décadas que a gente conquistou, então, e estamos perdendo, estamos correndo atrás de não perder ou de recuperar. Então, estamos na luta, né? Eu tenho um amigo que diz o seguinte, o Fábio Azevedo, um abraço para o Fábio Azevedo: se a gente cai atirando. Né? Não vamos atirar e atira para algum lado. Estamos nessa luta da reforma tributária, acho que não vamos conseguir reverter isso. Mas eu queria aqui, por sinal, um abraço para o Caco, para o Dr. André, para a Luciene, para quem estava com você ontem, estava com você nessa semana na Câmara dos Deputados. Ontem eu estive com a Cecília, que também é do Conselho Nacional, esqueci o nome da associação dela, mas eu vou lembrar. Ela também é conselheira lá no Conselho da Pessoa com Deficiência, no Conselho Nacional, e é uma entidade nacional, portanto, né? E estava andando lá no Congresso, a gente se encontrou, fomos conversar com a Damares, falar sobre essa demanda dos vetos e tal, e pensando até em audiências futuras, o que a gente pode construir juntos, colocar à disposição. Mas também estava com a Vanessa, que é da OAB, da doutora Vanessa, que anda muito comigo, inclusive, com a Kazumi, aquela japonesinha, né, oriental, muito simpática. Kazumi ela é de que estado? Ela é daqui do DF. Né? E ela, além de ter deficiência, ela é da luta dos pacientes oncológicos também, tem uma luta importantíssima, uma militante muito reconhecida aqui por nós, sabe? Então, assim, aquelas mães, aquelas famílias da Zika vírus, que volta e meia a gente se encontra, anda junto, estamos apoiando a derrubada do veto. Esses dias, não só ontem, a gente estava andando agora com um panfleto curtinho, que ele fala de 4 vetos que a gente quer derrubar. Vamos lá. Né? Qual é o menos grave dos 4? Tem como escolher o menos grave? Né? Difícil, né? É difícil, né? Todos graves. Todos são graves. Né? E vetos recentes, né? Por exemplo, o veto 38, que foi como a gente começou a se mobilizar lá, né? Eu conheci o Caco por causa disso e tudo, que trata do laudo permanente. Não é uma questão vital, eu não vou morrer por causa disso, mas assim, é uma barreira tão grande que é colocada com esse veto, que podia não existir, que não dá para dizer que ele não é vital para a gente, né? Para o movimento. Quer dizer, tem laudo meu, esse da compra do veículo, que é um especialista em retina, um oftalmologista especialista em retina, ele tem que ser da rede pública, do SUS, para fazer esse laudo, atestado por mais 2 médicos da rede pública e pelo diretor de um hospital. Só isso. Se eu tiver que refazer esse laudo daqui a 2 anos, eu vou acabar de pegar um e já vou entrar na fila do SUS de novo. Né? Tem que ser. E eu que estou em Brasília, na capital. Quer dizer, então, é uma coisa assim meio cruel você colocar esse tipo de barreira para o médico se ocupar de dizer o que ele já disse no laudo anterior. Sabe, assim, né? E eu ter que ficar correndo atrás disso, né? Entrando em fila de SUS, não sei o quê, por uma coisa que não desnecessária. Né? Então, grave, assim, né? Muito grave ele. E esse é o menos pior, né? Porque quando a gente fala das mães da Zika vírus, aí já é cruel, é questão desumana, né? Aquelas crianças, além de sobrevivência, né, César? As crianças vítimas da Zika vírus, elas têm microcefalia, e eu, depois que conheci as mães, conheci melhor essa história, não é só isso.
né? Isso já seria suficiente. Mas as crianças têm outras sequelas do Zika vírus. Tão graves quanto que estão sempre precisando ser hospitalizadas e fazer cirurgia, e às vezes precisa de respirador e tal. Então, assim, o Estado tinha que dar toda a atenção para essas famílias, né? Enquanto essas crianças estão vivendo. Né? Às vezes tem uma expectativa de vida curta, que essa vida curta delas, então, seja amparada, seja digna. Qualidade, né? Sabe assim, quando você vê a história dessas mães e a luta delas, cara, a gente não tem como não se emocionar e não dizer, pô, vamos lutar junto. É isso que eu estava te falando. As demandas vão aparecendo e a gente que é militante não sabe, não vai dizer não. Né? E aí, quando eu vi, a gente já estava com 4 vetos que a gente está defendendo, sabe? Então... Nós temos do diabetes 1. Do diabetes tipo 1, que eu entendo, de início não entendia. Até a questão de vocês, dos monoculares, eu vou entendendo conforme a gente vai conhecendo as pessoas do segmento e o que elas passam, o que elas reivindicam, né? E com a diabetes foi assim também, eu comecei a entender, quer dizer, uma coisa é a diabetes como doença, né? como uma característica humana e tal, tudo bem. Mas quando você tem uma diabetes que é de nascença, que é uma característica do ser humano, que vai te acompanhar como uma deficiência física pelo resto da vida. Sim. Então, é uma deficiência do seu corpo. Então, graves consequências, graves sequelas. Então, uma política pública pensada para isso como deficiência é diferente de uma política pública de saúde. São 2 coisas importantes, mas que uma coisa não substitui a outra. Né? Não dá, né? Dos 4 vetos, nós falamos do laudo permanente, falamos das mães de Zika vírus, falamos do diabetes tipo 1, tem um 4º que é o... das pesquisas clínicas, é o veto 13, e aí não é um veto integral, mas aí tem coisa dentro desse veto que não nos diz respeito, a questão indígena e tal, não trata de pessoa com deficiência, mas no item 2 do veto 13, fala de uma limitação de 5 anos nas pesquisas clínicas. E esse a gente tem que ter atenção, porque imagina o seguinte, eu tenho Stargardt, que é uma doença rara, que é o que me faz ter a deficiência visual. E aí surge uma pesquisa muito promissora, não tem cura o Stargardt, mas surge uma pesquisa promissora. Eu vou ser uma espécie de cobaia se eu aceitar fazer parte dessa pesquisa e deixar que usem o meu corpo para experimentar essa nova terapia, esse novo medicamento, seja lá o que for. Em contrapartida, o laboratório, ele tem que me dar garantias. Sim. Olha, se tiver efeitos colaterais que a gente não está prevendo, a gente vai te amparar, César. Ok. Né? Se você quiser sair em algum momento, você tem essa garantia, beleza. Se der tudo certo e esse tratamento der o resultado positivo que a gente espera, a melhora da tua visão ou a manutenção para que você não tenha perda visual, mantenha o resíduo que você tem, seja lá, os resultados positivos, né? Deu tudo certo, os resultados foram positivos, você que foi pesquisado, você tem a garantia de receber o tratamento, entende? Sim. Aí vale a pena. E o Brasil é um país que nós, por sermos miscigenados, o corpo da gente é muito almejado nas pesquisas. Então, agora a gente precisa dessas garantias também. Nós somos um país que não é tão desenvolvido quanto a Europa, Estados Unidos e tal. Então, assim, você às vezes está pegando pessoas simples aqui, que tem um sistema de saúde que tem lá seus problemas, você vai correr risco, você vai botar o teu corpo em risco, né? Tem aquele paciente que está terminal, o cara tem um câncer terminal que não tem mais nada que possa tentar com ele. Aí, para ele, às vezes, um estudo clínico é a única alternativa. Eu conheço casos de pessoas que prolongaram a vida por muitos anos participando de um estudo clínico. Sim. Então, quer dizer, para a gente interessa que esses estudos clínicos venham para cá, mas também interessa que a gente tenha essas garantias. Imagina, aí o estudo que eu estou participando, ou você, dá um ótimo resultado, o laboratório vira para você e diz, obrigado, Brown, tchau. Acabou. Acabou? Cansei da brincadeira. Quer dizer, você ajudou a construir aquela pesquisa ser exitosa, então você tem que ter essa recompensa. O laboratório vai ganhar dinheiro, vai ter outras recompensas pelo trabalho dele, e é mérito do pesquisador, do laboratório, tudo bem. Vivemos num mundo capitalista, né? Mas temos que pensar enquanto pacientes também, enquanto ser humano também,
nas nossas garantias, né? Então tem que ter essa atenção ali. Você vê, tudo isso é importante, na verdade. Não dá para selecionar. Não dá para selecionar e dizer, não, vou lutar só por esse aqui. Né? Então... Eu estava comentando com o César Ascar, que é membro do CONAD, representa a Retina Brasil em Brasília. E eu estava comentando com o César de que nós temos tantos outros temas, não é, César? Eu estava comentando em relação aos pacientes com câncer, eles estão tendo a recusa de uma alimentação complementar, né, que o governo diz que está estudando o impacto financeiro para pagar essa alimentação. Nós temos a decisão do Supremo Tribunal Federal de que pessoas vão perder a chance de ir ao judiciário buscar medicações, e se essas medicações não estiverem listadas pela Anvisa, não adianta pedir, não adianta nem você ir ao judiciário. Que fazem, hein, César? Essa questão aí é uma das frentes que a gente tem lutado, e aí não é a questão da derrubada do veto. Tem um projeto do senador Romário que cria uma regulamentação no sentido contrário dessa dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão é outra questão desumana, porque assim coloca que o paciente tem que comprovar, né, numa ação judicial, um grande número de evidências, não sei o quê. Nós estamos falando de doenças raras. Né? Se é raro, você não vai ter um grande número de evidências. Se nem a Anvisa você pode até tem essas evidências. Você pode ter evidências muito como é que se diz? Práticas. Muito pragmáticas ali, que mostram o resultado muito claro, mas não vai ser em grande número, porque se é uma doença rara, sempre o número vai ser pequeno, né? Senão não seria doença rara. Né? Então, assim, um negócio de contrassenso. Por ser raro, às vezes é mais caro a terapia e tal, claro, mas uma coisa, na sociedade, a gente não vive numa sociedade que se diz solidária, né? E o próprio governo cristã. Fala muito, né? Exatamente, uma sociedade cristã, que a gente tem que ter compaixão, né? Então, assim, um plano de saúde ele já não é pensado com essa mecânica também. Você paga anos ali e mal nem faz uma consulta, está saudável, mas você está ajudando a subsidiar o dia que você vai precisar ou o outro paciente que está precisando. Quer dizer, é colaborativo. Né? Então, assim, um paciente raro, às vezes tem um tratamento caro, mais caro do que do paciente comum, porque o medicamento uma Novalgina, que todo mundo usa, se torna barato porque é fabricado em larga escala, muito vendido e tal. Mas, fabrica de baldade. Exatamente. Mas ali, aquele paciente que tem uma doença comum, fácil de tratar, medicamento barato, ele está ajudando a subsidiar o outro que tem um medicamento caro, porque todos nós contribuímos, seja no plano de saúde, seja com os impostos. Né? Os impostos da gente são para isso. Então, assim, não dá para pensar... Isso que você falou do câncer, por exemplo, a pessoa está com câncer, tem que pensar na saúde de forma integral. Não adianta ela fazer só a quimioterapia e não ter uma alimentação adequada, porque tem que olhar a integralidade do ser humano, do corpo humano. Perde a resistência. Perde a resistência e vai sofrer outras sequelas. Então, assim, essas coisas não podem ser olhadas. A gente tem visto burocratas, às vezes juízes, decidindo questões de saúde, questões de deficiência. Tem que ouvir o médico se estamos falando de saúde, tem que ouvir o paciente. Se estamos falando de pessoa com deficiência, tem que ouvir a gente, pessoas com deficiência. Nada sobre nós, né? Sem nós, só no papel. Só. Exatamente. Não adianta falar no discurso, né? Falar em controle social, está privilegiando o controle social, o nada sobre nós, sem nós, não sei o quê, e de repente aparece um negócio pronto que eu e você não fomos consultados. Como nós participamos da audiência na ANAC, diz que diversas entidades de pessoas com deficiência foram consultadas. Eu fiquei surpreso que numa audiência na ANAC para falar sobre acessibilidade não tinha nenhum representante oficial do CONAD e ninguém da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Achei estranho. Eu também, eu até questionei isso e fiquei curioso quando eles falaram dessas várias entidades, várias quais. Né? Assim, eu hoje me relaciono com
pelo menos conheço as principais entidades nacionais, a Organização Nacional dos Cegos, né, a Febraharas, que agrega, inclusive, várias outras entidades dentro dela, né, a Retina Brasil, que eu faço parte, e aí um monte dos autistas, né, que às vezes estão dentro ou fora do CONAD. Tem o movimento Orgulho Autista, que não está dentro do CONAD, mas que é nacional, né? Então, assim, será que foram ouvidas? Fica a grande dúvida, né? Eu assim, fiquei preocupado, espero que eles alonguem o prazo aí para a gente poder interferir mais. A própria documentação que eu estudei não estava acessível, foi complicado para mim estudar o tema, e apesar de já ter apontado na audiência de hoje, né, algumas coisas, né, você, sim. eu, outros que estavam lá, eu senti necessidade de fazer uma nova leitura mais aprofundada, com mais calma. É muito extenso, né, César? E até consultar colegas da área do direito, que eu não sou da área do direito, mas eu percebi conflitos que eu queria tirar a dúvida com colegas nessa área, inclusive, apesar de não ser da área. Como dizem que o ano começa depois do Carnaval, essa é a primeira semana do ano, né? Mas é um ano de muito trabalho, hein, César? Exatamente. Dá para ter... Só o que nós já trouxemos de 2024 para 2025 já é pauta para 6 meses de muito trabalho. É mesmo. E aí o que o César traz com a responsabilidade é isso, porque as entidades de outros estados, eles estão tendo no César um apoio aqui na capital federal, como eu tenho. Eu venho para Brasília e ligo para o César. César, a gente se fala o tempo todo. Apesar de a gente não conseguir se encontrar muito, porque o César está para um lado e eu estou para o outro, mas a gente está pelo menos nessa luta. A gente fala mais pelo WhatsApp do que pessoalmente, mesmo quando você está aqui. Não é fácil, né? Tem muita gente que acha que Brasília é assim, Você mora em Brasília, mas muita gente acha que Brasília é passeio, né? Eu nunca consegui visitar a Catedral de Brasília. Eu nunca Passa do lado ali. Do lado. O tal do Lago Paranoá, que dizem que é uma praia, que não sei o quê, nunca consegui nem pensar. Passo por lá quando vou para o aeroporto e correndo, né? E quando a gente fala, para quem está de fora de Brasília e não conhece, estou aqui dentro da Câmara, do Senado, você fazendo isso, eu também, conversando com os parlamentares e tal e tal. Talvez para quem está fora, remeta aquela imagem da Câmara Municipal, que é o que ele conhece, lá da cidade dele, ou da Câmara Legislativa lá do Estado e tal, que é um prédio menor. O Congresso Nacional, gente, é um prédio gigante. Quando a gente anda lá dentro, são prédios que se emendam, né? Assim, você sai de um prédio para dentro do outro por um corredorzão, né? Que liga um prédio ao outro e tal, que a gente anda quilômetros lá dentro para fazer esse trabalho que a gente está fazendo. O anexo 4 da Câmara dos Deputados são 9 andares. 10 andares, só que o último não tem gabinetes, né? O último né? Então, são 9. Eu imagino que cada corredor deve ter uns 500 metros de gabinete. É capaz. Porque são gabinetes do lado direito e gabinete do lado esquerdo. E olha, vou dizer uma coisa para você. Deve ter uns 500 metros mesmo de corredor ali, gabinete de um lado e do outro. Se não mais, porque de um lado, você vê o final do corredor lá, e às vezes você está no andar 7, aí você vai para o andar 5, e elevador nesse anexo da Câmara dos Deputados é difícil. Aí o que eu faço? Eu ainda tenho a sorte de ir pelas escadas. Porque essa semana, por exemplo, todo mundo resolveu vir para Brasília. Eu tenho feito isso que você falou. A gente vai para o 9º e vai descendo. Vai descendo, um por um. E o que acontece, por exemplo, quando a gente fez o 9º andar, a gente fez o 9º, fez o 8º, completos já, e aí estava rendendo mais ou menos. Às vezes um dia você gasta mais tempo visitando o gabinete, outro você gasta mais e tal. Quando a gente chegou, aí ontem a gente resolveu ir no quarto, porque a gente já precisava passar lá no gabinete da deputada Rosângela Moro. Sim. A gente teve a sessão solene ontem, de manhã, né, sobre doenças raras, e vai ter um outro evento que eu queria tratar lá com o pessoal, também promovido, né, pela deputada Rosângela Moro. Vamos fazer o seguinte, o nosso estúdio aqui em Brasília, que eu e o Sérgio estamos usando, é dentro do caixa eletrônico do Banco do Brasil. Você quer? Só que eu não vou ver a sua senha, não. Quer vir aqui? Vai lá. Aqui, dentro do espaço, tá chovendo, e aí nós ficamos aqui dentro, e aí tem um caixa aqui, ó. Nós vamos até arrumar um dinheirinho emprestado aqui, viu, Sérgio? Né?
Mas e aí a gente está no quarto andar, de repente alguém chama, vem para o anexo 2. Não, e lá no quarto andar, o que aconteceu? A gente foi falar com o pessoal do gabinete da Rosângela Moro, da deputada, e aí eu combinei com o pessoal o seguinte, não, então vamos fazer logo o quarto andar, a gente, tendo isso no nosso controle, depois a gente volta para o 7º e vem descendo, né, e tal. A gente ficou a tarde inteira ontem nesse quarto andar e não fizemos nem o andar inteiro. Entende? Por quê? Porque quando chegou lá, o que aconteceu? Não era só a deputada Rosângela Moro que era ligada à causa da saúde, ou das doenças raras, ou da pessoa com deficiência. Coincidiu que nesse andar tinha vários parlamentares mais próximos dessas causas. E aí a gente gasta mais tempo conversando com a assessoria, porque a assessoria pergunta mais, e a gente quer ter essa conversa. Claro, é a oportunidade que a gente tem. É a oportunidade de você deixar aquilo mais consolidado, com mais argumento dentro da assessoria ali, para que eles façam a conversa, às vezes, com o parlamentar, com o próprio parlamentar. Teve parlamentar que gravou vídeo com a gente, que tirou foto, né? E isso nem sempre está no meu celular, às vezes está no meu, às vezes está no da colega. Então, eu mal consigo compartilhar essas coisas na minha rede social, lá da Retina Brasília, ou na minha pessoal, sabe? Eu tenho uma quantidade de vídeos que eu gravei com os deputados agora em dezembro, naquele momento lá do PL 4614, ou agora na derrubada dos vetos, que muitos nem foram para a rede social. Às vezes o próprio deputado grava no celular dele e eu não recebo uma cópia, entende? Então, se alguém vê, ou se eu conseguir lembrar de ver lá na rede social dele para resgatar, se não, está por aí. Esse é um podcast diferente, é um podcast utilizando recursos do Banco do Brasil. Recursos, é dinheiro? Não é. É o espaço do caixa eletrônico aqui do banco. Por sinal, desligar o ar-condicionado aqui, podia ter ligado o ar-condicionado. É um calor aqui para cada um. O César, eu queria, mais uma vez, deixar publicamente os meus agradecimentos a todo o trabalho que você tem feito. Se as pessoas com deficiência ainda conseguem sobreviver, conseguem respirar, né? Como diz aquela música, o pulso ainda pulsa. É graças a você e graças a outras pessoas que deixam a família para ir em busca de garantir esses direitos. Quero publicamente te agradecer, obrigado, te parabenizar. Mas eu faço isso de coração e eu tenho a gratidão oposta também por vocês que apoiam, né, pela divulgação. A divulgação, se depender de mim, não tem. E a gente precisa que isso seja divulgado. Quando a gente está na luta pela derrubada de um veto, por exemplo, as redes sociais são essenciais, né? Quando a gente precisa enfrentar um projeto como aquele que a gente enfrentou lá em dezembro, as redes sociais foram essenciais naquele momento. Então, assim, você com o teu canal, o Caco com o canal dele, as pessoas que ajudam nos bastidores, doutor André, nos ajudam com outros colegas meus da área do direito que me ajudam a analisar a documentação, o projeto que a gente está tratando, o veto ou o projeto que ele veta, né? Então, assim, projeto que está tramitando, que é do nosso interesse. Tem muita gente nos bastidores que nos ajuda, que às vezes a gente nem está citando o nome, ou às vezes nem sabe, estão no anonimato nos ajudando. É verdade. A Retina Brasil, que é quem me dá esse suporte. Hoje eu estou no CONAD, porque tive o voto de confiança da Retina Brasil de me colocar lá como conselheiro, né? Estava aqui nessa audiência representando a Retina Brasil, quer dizer, as pessoas que confiam no trabalho da gente, que dão suporte, né? Então eu tenho essa gratidão, porque eu me sinto honrado mesmo, assim, eu gosto do que eu faço, eu gosto dessa militância. A gente cansa, à noite é água quente e sal grosso no pé para desinchar, né? Mas eu sinto orgulho, eu gosto, né, quando vocês reconhecem, igual você falou agora. Claro que a gente fica envaidecido, né? E são muitos anos de militância, quer dizer, eu estou aproveitando esse aprendizado de muitos anos também, né? Lá no início eu não sabia fazer o que eu estou fazendo hoje, não. Hoje eu estou sabendo bater a panela na porta certa. É isso. Eu aprendi isso na Retina Brasil. Na hora certa. Advoca-se é bater panela no lugar certo. Não adianta bater a panela no lugar errado e no seu ouvido. Sair por aí andando sem nenhum rumo, sem nenhuma meta, não adianta. Mas obrigado, Cezinha. Obrigado a você, Abraão. Parabéns. Eu quero um dia retribuir em São Paulo o que você faz por nós em Brasília. Quero o dia que você for a São Paulo, falar, Abraão, estou chegando de São Paulo. Queria poder retribuir isso para você lá em São Paulo. Eu tenho essa dívida com você, eu tenho essa dívida, o Diário PCD tem, a Ana PCD tem,
E mais uma vez, obrigado, César. Obrigado a vocês. E o trabalho que vocês fazem, todo o pessoal da tua equipe aí, da Ana PCD, do Diário PCD. Eu acompanho, né, como eu te falei, eu já acompanhava o teu trabalho, eu fiquei honrado da gente poder se conhecer pessoalmente, né? Quer dizer, a militância fez a gente se conhecer, sem fazer querer, essa aliança, né? Nos encontramos sem querer dentro do gabinete do senador Romário. O César chegou lá, eu já estava, e aí foi, é isso aí. Acho que há empatia. Quando há empatia, quando as pessoas têm o mesmo objetivo, fica mais fácil. É isso mesmo. Obrigado, César. Obrigado. Valeu. Bom, pessoal, eu não vou finalizar aqui antes de mostrar para vocês onde nós estamos, tá? Ó, esse foi o espaço que nós utilizamos para gravar esse podcast com o Sérgio. O César, obrigado, César Ascar, César Ascar. Obrigado, grande César, conselheiro do CONAD, da Retina Brasil, da Retina Brasília. Muito obrigado. Se você puder, deixa o seu comentário aqui, deixa o seu like, deixa o seu joinha. O César no Instagram tá como, César? César Ascar. César Ascar. Segue o César. Ele é fera. Obrigado, César. Um grande abraço. Obrigado a você. Obrigado, Banco do Brasil, por ter emprestado aqui um dos caixas eletrônicos para a gente gravar esse podcast do Diário PCD. Tchau, gente. Valeu. Fui.